A história da conversão de Saulo de Tarso, que depois passou a se chamar Paulo, é um dos momentos mais dramáticos e importantes de toda a Bíblia. Ela é contada 3 vezes no livro de Atos dos Apóstolos, capítulos 9, 22 e 26, com pequenos detalhes complementares em cada relato. Aqui vai o resumo completo, baseado principalmente em Atos 9. Saulo era um fariseu zeloso, nascido em Tarso, cidadão romano, educado aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres judeus da época. Ele aprovava e participava ativamente da perseguição aos cristãos. Depois do martírio de Estevão, o primeiro mártir cristão, Saulo assolava a igreja, entrando nas casas, prendendo homens e mulheres e os entregando à prisão. Com cartas de autorização do Sinédrio, Saulo seguia viagem para Damasco com o objetivo de prender os cristãos que lá estivessem e trazê-los presos a Jerusalém. No caminho, perto de Damasco, por volta do meio-dia, de repente brilhou ao redor dele uma luz intensíssima vinda do céu. Saulo caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Ele, tremendo e atônito, perguntou: "Quem és tu, Senhor?" A voz respondeu: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro-te a recalcitrar contra os aguilhões." Os aguilhões eram varas pontiagudas usadas para picar os bois que se recusavam a andar. Jesus estava dizendo que Saulo estava lutando contra algo que, no fundo, ele já sentia que era verdade. Saulo, ainda cego pela luz, perguntou: "Senhor, que queres que eu faça?" Jesus respondeu: "Levanta-te e entra na cidade, e te será dito o que te convém fazer." Os homens que viajavam com Saulo ficaram mudos de espanto. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas, ao abrir os olhos, não enxergava mais nada. Seus companheiros o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias, Saulo ficou cego, sem comer nem beber, em oração. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor falou com ele em visão: "Ananias." Ele respondeu: "Eis-me aqui, Senhor." Deus lhe disse: "Levanta-te, vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando." Ele viu em visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recupere a vista. Ananias hesitou. Ele conhecia muito bem a fama de Saulo como perseguidor, mas o Senhor insistiu: "Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome." Ananias obedeceu. Entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: "Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recuperes a vista e sejas cheio do Espírito Santo." Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que umas escamas. Ele recuperou a vista, levantou-se e foi batizado. Logo depois começou a comer e recuperou as forças. Nos dias seguintes, Saulo já pregava nas sinagogas de Damasco, proclamando com ousadia que Jesus é o Filho de Deus. Todos que o ouviam ficavam atônitos e diziam: "Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome?" Esse foi o início da incrível transformação. O maior perseguidor da igreja tornou-se o maior missionário e teólogo do cristianismo primitivo, o apóstolo Paulo. Paulo nunca se esqueceu daquele encontro. Anos depois, escrevendo aos Gálatas, diria: "Aprove a Deus e revelar seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios." Gálatas 1:15, 16. É uma das histórias mais poderosas de como a graça de Deus pode alcançar e transformar completamente até o coração mais endurecido.